E aí, pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E agora a gente vai continuar a parte de experiences. A gente já viu a estrutura, como é que a gente fala, comunica sobre experiência, mas a gente não viu ainda algumas palavras que são muito comuns de aparecer nesse tipo de contexto e também pensar em um pouquinho na estrutura de perguntas e negações. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, me ajuda a chegar nos 1000. Deixe seu like aqui também, deixe um comentário aleatório e me segue lá no Insta, Hey Teacher Gabs. Sim, mas demora, né? Deixa eu compartilhar aqui o nosso quadro branco que você já está careca de conhecer. Vamos nessa. Então, é o seguinte. Falando de experiences, a gente já viu, e essa aula em especial, você vai ver que muitas das aulas que estão aqui nessa playlist de gramática, gramática descomplicada, gramática camuflada, focada ali na parte situacional e não em saber qual que é o nome de cada coisa, você vai ver que eu já te falei que não importa a ordem que você vai assistir, pode fazer a sua ordem. Mas essa aula em especial, ela é a continuação da aula de experiences. Então, essa em especial você precisa assistir primeiro para você ficar mais ligado, a não ser que você já acredite que tenha um bom conhecimento aí sobre como falar de experiences e viu aí no título essas palavras que talvez você tenha dúvida, aí você pode continuar e seguir por aqui mesmo. Caso contrário, assiste a outra aula primeiro para você já ficar encontrado durante todos esses minutos, ok? Então, vou escrever todas elas aqui, a gente vai falar de ever, never, already, yet, just, since, and for. Todas elas palavras muito comuns quando a gente está falando de experiences. Ever. Talvez você já tenha ouvido algumas perguntas com ever. Have you ever seen a ghost? Have you ever shot a gun? E muito provavelmente, a não ser que alguma situação, a não ser que você tenha ouvido, né, alguma situação onde a gramática estava sendo assim cagada completamente, você só tenha visto em perguntas, porque o ever, ele serve apenas sim para perguntas. Então, ele serve apenas para, eu vou até botar assim, para perguntar sobre experiências. Então, ele vai ser correspondente ao nosso já, mas com a ideia de alguma vez na sua vida. Então, melhor do que traduzir como já, é traduzir como alguma vez na sua vida, porque tem outra palavra que encaixa melhor aí nesse já. Então, frase de exemplo. Have you ever seen a ghost? Se eu fosse falar aqui já, né? You have seen a ghost. Você viu um fantasma. Lembra da estrutura? Have e o verbo ou com ed, se ele for regular, ou se ele for irregular, aí a terceira coluna. Então, aqui a gente tem a afirmação. Na hora de fazer a pergunta, eu investi quem está agindo com o have. Então, have you seen the ghost? E como a gente está falando aqui de pergunta, para você perguntar se a pessoa alguma vez na vida dela fez aquilo, você pode perguntar com ever. Você já fez isso? Alguma vez na sua vida? Have you ever seen a ghost? Pronto. Agora, você nunca viu. Você vai usar o never para negar experiências. Então, pô, Gabi, eu nunca vi. I have never seen a ghost. Então, a mesma frase de antes. I have never seen a ghost. Nunca vi um ghost. I have never seen a ghost. Tops.
Mas se você quiser falar que isso já rolou com você, você usa already. Então, para afirmar experiências ou perguntar sobre experiências com asteriscos. Parece igual ao ever, mas não é. E eu vou te falar a diferença agora. É para perguntar. Então, primeiro para responder, né? Então, se você já viu o fantasma, I have already entra aqui, seen a ghost. Perceba que todos eles entraram na afirmação no mesmo lugar, entre o have e o verbo principal. I have already seen a ghost. Beleza. Mas eu poderia perguntar também assim, have you already seen a ghost? Qual que é a diferença? Mais uma vez, contexto. Se eu pergunto com have you already seen a ghost, a diferença entre o have you ever é que o have you ever, ele pergunta amplamente. Alguma vez na sua vida, alguma vez na sua existência, have you ever seen a ghost? Já o already, ele vai pedir mais contexto, ou seja, talvez vocês estejam, você está com alguém num centro espírita. E aí a pessoa vai te perguntar se, desde que vocês já chegaram, você já viu. Have you already seen a ghost? Ou então, você vai viajar. Eu sei que você vai viajar. Aí eu chego para você e pergunto: Have you already bought the tickets? Já comprou os tickets? Have you already bought the tickets? Que é diferente de eu perguntar Have you ever bought the tickets? Porque se eu pergunto Have you ever, é alguma vez na sua vida, independente de qual viagem a gente esteja falando, alguma vez você já comprou tickets? Sim ou não? Aí é com ever. Então, essa é a diferença. Already pede o contexto, alguma situação que a galera ali já tenha ligado sobre o que está acontecendo. Agora, o yet. O yet, ele serve meio que para falar sobre um tempo até agora. Meio que o nosso ainda, mas ele também funciona como já, com a ideia de tipo assim, deixa eu ver como eu posso explicar para você. I have done that yet. Como eu vou explicar? Com a ideia de há pouco tempo, ou assim, meio que demorou para fazer aquilo. Sabe aquela, sabe uma, se pudesse misturar a ideia de ainda com já. O ainda dessa denotação de algo que está demorando, né? Então, responder o iate como um já é com essa ideia assim, de algo que demorou. Então, pode pensar como ainda e falar, tipo, eu ainda não vi o fantasma. I have not, ou I haven't. Dá para colocar o not logo depois do have para negar, ou a gente abrevia, né? I haven't seen a ghost. E aí, ó, diferente da maioria, o yet geralmente vem no final. I haven't seen a ghost yet. Ainda não vi. Mas estou viva. Vai que, né? A qualquer momento eu posso ver. Just é o nosso. Vou até só traduzir porque esse aqui é muito tranquilo. Acabou de. Para coisas, situações que acabaram de acontecer. Então, por exemplo, olhei ali, estava aqui de boas, conversando com você, dando minha aula, do nada, acabaram de acontecer. Experiências, né? Tá assim, experiências que acabaram de acontecer. Estava ali do nada, acabei de ver um fantasma. Eita! Aí eu vou falar
I have just seen a ghost. Acabei de ver. E o just ali no meio, que nem a maioria vai, né? I have just seen a ghost. Eita, acabei de ver. I have just seen a ghost. Ó. I have just drunk some water. Acabei de beber um pouco de água. Since e o for são palavras que, nesse contexto de experiências, a gente pode traduzir, mas cuidado, porque o for, ele pode significar várias outras coisas, dependendo do contexto. Mas falando de experiências, falando de tempo, ele é isso aqui, ó. Então, o since é desde e o for é o a com H. Para falar de tempo. Ou seja, eu posso falar assim, ó. Eu tenho uma experiência como professora, né? Ou seja, eu sou professora, eu dou aula desde tanto tempo. Então, falando da experiência de dar aula, eu poderia chegar aqui, aumentar logo essa letra, pronto. I have taught, eu ensino, since 2018. E aí vem logo depois da ação, né? Logo depois do have com o verbo na terceira coluna. I have taught since 2018. Já o I, eu posso escrever a mesma frase, um pouco diferente. I have taught for 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, 18, 19, 20, 21, 22, 23, já é 24. For, não, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu 24 eu não vou contar. For 6 years. Então, se você já tiver com a matemática pronta, é mais fácil do que lembrar o quando exato, você usa o for. E aí é basicamente o que você preferir mesmo. Então, since marca o início do período e o for conta quanto tempo se passou. Apenas isso. E o que é que você vai fazer? Tira o seu print aí, tira a sua foto, anota tudo. E o que é que você vai fazer para memorizar, para de fato aprender essas palavras, usar elas na prática. Então, comece a pensar em frases, em experiências que você já teve, experiências que você tem tido, e descrevê-las na sua mente, ou até falar em voz alta, se gravar falando a partir de agora em inglês com essas palavras. E quando você estiver assistindo, e por isso que é muito importante a gente consumir conteúdo em inglês, quando você estiver assistindo a esses conteúdos em inglês, preste atenção também, porque essas palavras vão aparecer e aí você vai começar a ficar cada vez mais ligado, ficar cada vez mais fácil para você também usá-las. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Me segue também lá no Insta, @HeyTeacherGabs. Se inscreve se você ainda não for inscrito e nos vemos na próxima. Bye!